Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Método Family. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês. Será que é possível a gente mudar ou melhorar um adolescente rebelde? Bom, eu tô aqui para compartilhar com você se é possível ou não, se tem como ou não. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui. E se você é novo ou não tem filho adolescente, mas esse vídeo chegou para você e você tem um adolescente na sua família e os pais estão atravessando um período conturbado sem saber como lidar com esse filho adolescente, já encaminhe esse vídeo para essa família, porque esse vídeo tenho certeza que vai auxiliar demais a esse pai e essa mãe que está nesse contexto aí familiar sem conseguir lidar com as adversidades e as dificuldades que a vida tem apresentado em cima ou com base nas divergências com esse filho adolescente que está aí. Bom, é possível, não é, Aline? Tem como mudar, tem como transformar um filho adolescente rebelde para um adolescente obediente, um adolescente responsável? E de cara eu te digo que sim, é possível. Porém, nesse vídeo aqui eu também vou te mostrar como você pode fazer isso. Bom, apesar de eu ter dito a você que sim, é possível, aqui vocês já sabem que eu não romantizo nada, absolutamente nada. Porém, é possível, mas não é um trabalho fácil, pelo contrário, é um trabalho árduo, um trabalho que vai depender e demandar, tá, dos responsáveis uma entrega para conseguir falar com esse adolescente que é rebelde. Bom, primeira coisa é que você precisa, você quanto pai, mãe, responsável desse adolescente rebelde, você precisa entender que essa rebeldia nada mais é do que um ato de chamar a sua atenção, ou a atenção do seu marido ou da sua esposa, para esse adolescente. Esse adolescente está querendo chamar uma determinada atenção, tá? Essas rebeldias, elas começam no ato de querer se destacar, ser diferente, ser notado. Tudo que um adolescente mais tem necessidade é de ser notado. O adolescente, por si só, ele sofre de uma carência afetiva. E são raros os adolescentes que não passam por essa carência, tá? Quando não passa, é porque teve uma boa e ótima estrutura familiar. E é fato que a fase em si, por isso que eu disse assim, que é raro um adolescente que não passe por essa transformação, por essa demanda de audiência, digamos assim, porque ele quer ser notado, ele quer ser fazer parte de uma tribo, na verdade. Ele quer estar inserido dentro de todos os contextos ao qual ele está fazendo parte, seja dentro da sua família, ele quer ser o descoladinho, quer ser o diferente e, mais do que ser o diferente, ele quer, de fato, ser notado pelos seus pais, que são as primeiras pessoas para quem o filho costuma olhar, o pai e a mãe. Bom, então, dentro desse contexto do chamar a atenção, a gente também vai precisar olhar como tá os pilares de cima, né? Ou os pilares de base, né? Digamos assim, que são pai e mãe, ou mãe e pai. Se esse sistema familiar, se os pais ainda estão casados, ou se no decorrer houve uma separação, ou se nunca houve essa junção e o filho foi criado na ausência do pai. Por que vai precisar desse olhar diferenciado? Porque para cada uma dessas situações que eu falei aqui, vai demandar um determinado comportamento, não só
do responsável em si, mas como também esse adolescente que está rebelde, a rebeldia dele vai ser em cima desse contexto que está sendo desenhado. Eu dei esses 3 pontos aqui, que são os 3 pontos mais comuns, mas também a gente tem mais pontos que precisam ser levados em considerações. Isso porque hoje as famílias estão sendo constituídas de diversas formas, e isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema desde que você saiba gerir bem o seu sistema familiar, fazendo com que todos os integrantes consigam fazer parte desse sistema e se sintam notados nesse sistema familiar, chamado família. Bom, então, dentro desses 3 contextos que eu vou aqui nesse vídeo, até para não estender muito, eu vou falar dentro desses 3 contextos ou para esses 3 contextos, tá? Porque, para evitar estender muito. Bom, nesses 3 contextos, se pai e mãe estão juntos, está tudo bem, não houve nenhum problema, tá? Ok. Muitas das vezes, aí eu vou trazer outro ponto em cima desse sistema familiar. Pai e mãe estão casados, estão juntos, morando na mesma casa, e tá tudo bem, família feliz, entre aspas. Bom, nesse contexto, se tá tudo bem entre o casal e a princípio, não há nada aos seus olhos que você possa falar que esteja acontecendo dentro da sua casa para que esse adolescente desperte essa rebeldia, então eu vou chamar por um outro ponto dentro da sua casa para que você olhe com mais atenção, e o que eu vou falar agora vai servir para os 2 demais casos que eu falei anteriormente. Bom, nesse caso, você vai falar, eu vou lhe perguntar: pai e mãe trabalham? Os 2? Se sim, como é ou quais são as formas de que você dá atenção ao seu filho? Isso porque eu entendo de todas as formas que hoje o sistema de trabalho, né, sistema tradicional de CLT, ele demanda muito de nós profissionais, demanda muito de uma entrega, e muitas das vezes a gente chega em casa cansados, esgotados, com baixa energia e só querendo descansar para no dia seguinte estar assumindo mais uma vez as atividades dentro desse trabalho. Bom, e isso acaba trazendo uma sobrecarga, não só para você, mas principalmente para o seu filho. Vamos dizer que nesse contexto aqui, pai e mãe trabalham, ambos trabalham, essa criança fica durante o dia ou numa creche, enfim, ou estuda numa escola integral, ou então fica com uma avó, ou um avô, ou um tio, uma tia, enfim. E aí, quando a mãe e o pai chegam em casa, essa mãe vai direto para a cozinha, toma um banho e vai direto para a cozinha para preparar o jantar da família. E muitas das vezes esse pai chega em casa, ele deveria dar um pouco de atenção maior para o seu filho, mas em contrapartida, muitas das vezes ele leva para o trabalho um pouco mais de serviço, e não basta só o que ele trabalhou no trabalho dele, porque ele precisa levar trabalho para casa, e aí sem ter tempo para poder interagir com esse filho. Então, daí começam as chamadas de atenções, daí começam as rebeldias. Essa rebeldia aqui no vídeo a gente está especificando para os filhos adolescentes, mas essa rebeldia ela pode começar muito antes, inclusive na fase infantil. Na primeira fase, já pode o filho começar a apresentar sinais de rebeldia, querendo chamar a sua atenção. Por exemplo,
Se o filho é pequeno, vamos botar que tem aí seus 3, 4 anos, vamos supor. E aí começa a jogar, pegar os alimentos, joga. Tudo bem que é fase da criança fazer arte, mas a criança também quer atenção. Quando você tem um tempo de atenção em qualidade, você minimiza o estresse da criança, fazendo com que a criança não vá fazer essas travessuras. Eu estou colocando aqui exemplos leves, mas a gente vai desde o leve até o mais elevado. Tem para todos os níveis aqui. É que não dá para ficar falando todos os pontos de rebeldia que uma criança e uma adolescente podem apresentar no decorrer de suas vidas. Mas enfim. Então, essa criança, esse adolescente vai procurar de todos os meios, todas as formas, para chamar única e exclusivamente a sua atenção, a atenção do seu marido. O que ele quer é interagir com esse pai, com essa mãe que passou o dia inteiro longe, entendeu? E só vai estar ali para sentar e comer, e você muitas das vezes não perguntou como é que foi o dia dessa criança, o que ele fez, o que teve na escola, o que aconteceu. Então essa criança, esse adolescente, ele quer ser notado de algum jeito, de alguma forma, de algum lugar. Então, se não é pelo lado positivo, ele vai ser notado pelo lado negativo. E aí eu falo para vocês que determinadas situações não vai adiantar, ou pelo menos eu não creio que seja a melhor forma, tá? Porque a correção que eu digo do TULEP. É a melhor forma? Não é. Senta, conversa, interage com esse filho, interage com essa criança, com esse adolescente, bota as cartas na mesa para esse filho e fala as claras. Por exemplo, se você tem que levar um trabalho para casa, no caso do pai, e o seu filho está querendo a sua atenção, você dá uns 5 a 10 minutinhos e fala, olha, papai, ou então faz o seguinte, enquanto a mamãe está fazendo o jantar, o papai está fazendo aqui um trabalho que ele precisa entregar para o chefe dele, mas depois do jantar a gente vai brincar, combinado? Olha isso, você já mudou a expectativa dessa criança. E aí ela, claro, mas isso não é prometer e não cumprir, você tem que cumprir. Depois do jantar, senta ali e vai brincar um pouco com seu filho. Meia hora, essas meia hora vai fazer uma diferença na vida dessa criança e desse adolescente. Se for adolescente, senta para conversar, vamos bater um papo, como é que foi o seu dia, o que está acontecendo, tá tudo bem, não sei o que. Enfim, procurar saber da vida do seu filho. Porque a vida é corrida, a vida apresenta diversas situações, sim, mas cabe a você assumir a responsabilidade que você assumiu desde quando você entrou e assumiu a paternidade e a maternidade. Então não dá para você se esquivar e colocar a sua responsabilidade nos braços de outra pessoa, seja nos braços da avó dessa criança, no avô, não importa, ou até mesmo do sistema educacional. Não dá. Não dá para você tapar o sol com a peneira. É você com o seu marido, dentro desse sistema familiar que vocês constituíram, que vocês têm que sentar sim e conversar às claras do que precisa ser dito, do que precisa ser organizado e orquestrado com o seu filho, seja ele ainda em fase infantil ou seja ele na fase da adolescência. Eu botei aqui na adolescência porque é onde muitas das rebeldias acontecem e que deixa os pais ali atordoados, né? Sem saber o que fazer, sem saber como interagir de fato com essas crianças e como conduzir. Né? E até porque a adolescência é por si só uma fase mais crítica e dependendo da forma como você conduz, você vai estar levando o seu filho para o lado A, lado B ou lado C. E aí vai depender de qual desses lados você vai querer que seu filho fique e permaneça. Então, e o que eu estou querendo dizer com esses lados são desvios de caminho, sim. Desvios de conduta, sim, que acontecem na adolescência. Enfim. Tá? Então, todos esses 3 fatores aqui do sistema familiar que eu apresentei, olhem para esses pontos que eu coloquei aqui, tá? Dar a atenção efetiva.
de um tempo de qualidade. Ah, mas eu só tenho como parar no final de semana. O seu filho não consegue entender que ele vai ter que esperar até o final de semana, seja ele criança ou adolescente. Não entende. Meu pai não tem tempo para mim. Gente, o que eu mais ouvi dentro da minha área de trabalho, que vocês sabem, eu sou professora, já trabalhei muito com a parte infantil, né? E quando eu digo infantil, desde os pequenininhos até o início da pré-adolescência, mas já há muitos anos o meu foco é na adolescência e é o público que eu gosto muito de interagir, são com os adolescentes. E o que eu vejo e vi muito, vejo e vi nesses anos todos, eu venho vendo o que muitos adolescentes relatam, que o pai ou a mãe não tem tempo para ele, que o pai ou a mãe nem nota a presença dele ou dela, tá fora do mapa. Eu vou contar para vocês, vou compartilhar uma situação, não vou citar nomes, tá? Eu tive um aluno, ele foi meu aluno no ano passado, menino, um amor de menino. Eu vou chamá-lo de anjinho, porque os meus alunos sabem que essa é a forma como eu os chamo carinhosamente, meus anjinhos. Então esse meu anjinho, ele é um menino doce, amável, amável demais. Um menino bonito, inteligente, mas que por conta, pai e mãe casados, tá? Pai e mãe casados, morando na mesma casa, dentro do mesmo sistema familiar. E aí, pai e mãe casados, morando na mesma casa, eles tinham brigas constantes, por isso que eu falei, tá tendo alguma briga? Não tá, vamos para esse ponto. Quando as brigas cessaram, passaram e tal, e no período das brigas foi aterrorizante, porque a minha aula com ele era 8 horas da manhã e ele chegava já atrasado. Todo dia ele chegava, esse anjinho chegava atrasado, quase que eu falo o nome dele. Todo dia esse anjinho chegava atrasado. Todo dia. Até que teve um dia que eu falei, meu filho, o que tá acontecendo? Eu parei com ele e sentei. Não tá acontecendo nada. Primeira vez. Segunda. Meu filho, eu tô vendo que tem alguma coisa que tá acontecendo, porque aí a criança começa a não render na escola, o rendimento vai baixando, vai baixando, vai baixando. O rendimento dele, por si só, ao natural, estando tudo bem, já não era aquelas coisas todas. E as coisas desandando dentro do sistema familiar foi piorando mais ainda. Bom, sendo assim, aí sentei para conversar com ele e falei, olha, o dia e a hora que você quiser se abrir, eu tô aqui para conversar com você. Ok. Teve um determinado momento que, na hora que eu liberei, antes, na verdade, de eu liberar os outros alunos, toda a turma, para o intervalo, eu vi que ele estava de cabeça baixa, na frente do monitor, sem estar fazendo atividade. Meu filho, o que está acontecendo? Quando ele levantou a cabeça, não, professora, eu ouvi aquela vozinha assim de choro. Ele não levantou totalmente a cabeça, mas só levantou assim para que eu pudesse ouvir, porque ele estava falando, estava abafado. Eu falei, meu filho, não estou ouvindo nada, fala para fora. Aí ele falou, professora, não estou me sentindo bem, ele estava chorando. Quando eu percebi que ele estava chorando, resolvi deixar ele no canto dele e aí eu liberei a minha turma uns 10 minutinhos antes para o intervalo, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de tempo para poder conversar com ele. Aí eu falei, quando estava todo mundo tinha saído, ele pediu para que ficasse na sala. Eu falei, tá bom, meu filho, tudo bem, você pode ficar. Eu vou ali na sala dos professores, eu vou pegar um café e daqui a pouco estou de volta. E assim eu fiz. Peguei o café, voltei. Quando voltei, eu falei, meu filho, o que está acontecendo? Já tem dias que eu estou vendo você assim e tal. O que está acontecendo? E ele falou que muitas brigas dentro de casa e depois que as brigas, não só ficou nas brigas, mas olha como é que é importante você olhar para a questão do teu trabalho com carinho, seja do seu ou do seu marido. O pai desse menino, como as coisas no trabalho dele não estavam indo lá muito bem, ele começou a trazer os problemas do serviço para casa, porque não sabe deixar os problemas do serviço no serviço, traz para casa
Não contente e satisfeito de descontar já na mãe de forma agressiva, tá? Ele também começou a descontar no filho. E sim, aquilo me doeu no coração, doeu na minha alma, doeu na minha pele. Um menino branco, gente, com várias marcas. Aí eu falei, meu filho, tua mãe não faz nada, porque se fosse meu filho, gente, minha mãe tenta, mas ele também vai para cima da minha mãe. E aí eu entro para poder não deixar que ele faça as coisas com a minha mãe. Então eu prefiro, por ser homem, olha isso, por eu ser homem, eu prefiro sofrer as consequências no lugar da minha mãe. Aí eu falei assim, tá, sua mãe e você precisam de ajuda. E o seu pai mais ainda. Minha mãe não se separa dele porque ela gosta dele, não sei o que. Aí entrou uma questão de religiosidade, que aqui eu falo de fé e espiritualidade, porém não falo de religiosidade, porque cada um escolhe a religião que quer ir, e se não quer ir em nenhuma também tá tudo bem. O importante é você professar a sua fé da forma que te convém e que seja melhor e benéfico para você. Essa é a minha visão sobre isso. Enfim, eu sei que com o tempo eu fui conversando, fui trabalhando com ele mentalmente, ele foi mudando o posicionamento dele, a mãe começou a ver diferença nele, quis saber quem estava ajudando a ele e foi até a escola. Que é assim que eu sempre fiz, né? Porque se eu chamasse a mãe, a princípio ela não iria. Mas como eu fui mudando o filho para que as situações que estavam acontecendo deixassem de acontecer, ela viu essa mudança e aí começou a fazer o quê? Não, eu quero saber quem é essa professora que está ajudando meu filho e de repente ela pode me ajudar também. E assim foi. Quando ela veio, eu sentei com ela, conversei e aí fui falando, olha, seu marido precisa de um apoio, você também e tudo mais. No caso, o pai dele, ele tinha problemas não só do serviço, e aí com a questão do problema do serviço, ele, apesar de ser um homem da igreja e tudo mais, acabou abrindo espaço para a bebida, abrindo espaço para um vício. Então, de uma coisa demanda a outra. Vocês estão vendo, estão reparando que não é apenas uma situação, que uma situação vai levando a outra, como se fosse um círculo, né? Onde a gente tivesse vários pontos e um ponto fosse sendo unido, coligado a outro. Então, prestem atenção a todos os sinais, a todos os fatores que ocorrem dentro da sua casa. Eu não estou aí, não estou pessoalmente com vocês para interagir. Então, por isso que eu falo, analise todos os fatos, todos os pontos. Então, não é só um fator isolado. E esse mesmo aluno, ele por várias vezes também chegou para mim e falou que o pai não notava ele, que o pai nem reparava que ele existia, sabe? Então não tinha conversa nessa família, eram só ordens, faça isso, faça aquilo, só isso. E como eu fui mudando a postura dele, a mãe veio até mim, fui mudando a postura dela, orientando como ela precisava fazer. Esse pai também mudou. E aí toda a família foi se reconstituindo. E aí foi lindo de ver, a família mudou a estrutura, passando a ter um bom convívio familiar, porque é isso que eu prezo, um bom convívio familiar, tá? Aí falando agora dos outros dois sistemas de família, no caso, se o pai e mãe tá separado, se essa criança vive com a mãe, se for menino, vai, independente de ser menino ou menina, mas se for menino é um pouco mais, tá? E se estiver na fase da adolescência, vai requisitar o quê? O olhar desse pai. Se não tiver pai, que esse pai já for falecido, separado, e por ser separado, enfim, esqueceu que o vínculo dele não é com a mãe, sim com o filho,
E essa criança não tem, ela vai tentar projetar essa figura paterna em outro membro masculino da família, seja um tio, seja um avô, ela vai olhar, transferir esse olhar de paternidade para um outro ser masculino. Então, assim, é importante você olhar para esse lado, porque essa carência dessa ausência vai trazer fatores, vai trazer transtornos, sim, ok? Então é isso, fiquem atentos, porque são mínimos detalhes que faz com que esse adolescente entre na rebeldia pelo simples fato de querer chamar atenção para ser notado. A rebeldia, ela vem desse lugar da carência, da ausência, da exclusão. Então, deixe de excluir o seu filho, inclua ele, né? Mas é incluir de verdade. Quando eu digo inclua, não é meu filho vai fazer isso. Não, claro, você vai precisar dar ordens e designar que esse seu filho faça determinadas situações. Porém, é importante também que você cultive momentos que são válidos para ele e para você, que vocês cultivem momentos de interação para ambas as partes. E aí é que você vai precisar olhar para esse lugar do acolhedor. O seu filho quer se sentir acolhido, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir pertencente a essa família, do qual, tecnicamente, ele faz parte. E hoje, quando eu digo tecnicamente, é porque ele faz parte dessa família, tá? E a única coisa é que ele não está se vendo inserido, incluído nesse sistema familiar. E é aí que precisa entrar você e seu marido com esse amor, com esse carinho, com essa atenção. Nos casos dos pais separados, o que eu falo procurem manter uma convivência cordial. Você não precisa estar em abraços e beijinhos com o seu ex ou com a sua ex, até porque se é ex, não tem por que ficar assim, né? Porque se ex fosse bom, seria atual. Então, não é isso? Se ex fosse bom, não seria ex, seria atual. Então, vendo e olhando por esse parâmetro, eu entendo que você precisa ter uma boa convivência pelo seu filho ou pelos seus filhos. Porque essa boa convivência de pai e mãe é que vai resultar numa boa criação e num bom desenvolvimento desse adolescente. E por que isso, né? No caso de pais separados, aí rola uma questão até de ciúmes. Por quê? Digamos que os pais se separaram e os filhos ficaram com a mãe, que é 50% ou 100% vamos botar 90%, tá? 90%, 99% das vezes os filhos ficam com a mãe. E aí, dentro desse contexto, digamos que esse pai vai reconstituir a vida dele. E nessa que ele vai reconstituir a vida dele, ele encontra uma outra pessoa e digamos que essa outra pessoa já tenha filhos, assim como ele também tem. Só que a diferença começa a existir a partir de então. Ele passa a ser, por conviver, tá? Não tô falando geneticamente, até porque não tem como, mas pela convivência, ele passa a paternar os filhos dessa mulher atual, com quem ele vive atualmente. E às vezes esquece dele. E o filho dele fica com ciúmes, começa a ser visto em segundo plano, em segundo lugar. E aí piora. No caso em que esse homem se casou com essa mulher ou com uma nova mulher, essa mulher, digamos, se ela tem filho, tem esse fator que eu apresentei, e se ela não tiver filho, e eles, a partir de então, constroem uma nova família e vêm novos filhos dessa união. Aí pega um ciúme. Essa criança, esse adolescente, a rebeldia vem também através desse ciúme, por estar sendo excluído. E caso isso aconteça, eu falo para você,
Tenta trazer esse seu filho para esse novo sistema. Pega os finais de semana, de a cada 15 dias que você possa, pega o seu filho, leva para sua casa, tenta e permita que ele se sinta inserido, né, dentro desse sistema familiar novo que você está formando, porque senão fica difícil de você ter uma boa convivência com o seu filho e dele poder se comunicar com você, como também de você se fazer comunicável a ele. Então, senão começa a criar barreiras, né, de entendimento, de entrosamento e tudo mais. Bom, então, como eu falei no início desse vídeo, é possível mudar um adolescente rebelde? Sim. Porém, vocês precisam resolver essas arestas que eu apresentei aqui e da melhor forma possível. Existem casos e coisas como essa, tá separado. Tá, se você separou porque você e a mãe do seu filho chegaram na conclusão de que era a melhor situação, era que vocês se separassem, vocês tiveram N motivos. Mas, a partir de agora, precisar olhar sobre um novo contexto, sobre uma nova diretriz, como as coisas podem ser conduzidas. E eu deixei os passos aqui, que é olhar com esse olhar de acolhimento, de acolher o seu filho para dentro dessa nova família, dele se sentir pertencente, ele se sentir abraçado dentro desse novo sistema familiar que você está construindo. Porque, como eu falei já anteriormente, a rebeldia vem de uma exclusão, vem de um não pertencimento, tá? Então, ele vai, de todas as formas, procurar meios para se sentir querido dentro desse sistema. E aí, né, é que começam as brincadeiras, porque... brincadeiras entre aspas, porque não tem nada de brincadeira, né? Determinadas coisas que os adolescentes e as crianças fazem, tem nada de brincadeira. Então, eu espero que você olhe com carinho para esse ponto, com carinho, atenção, dedique tempos de qualidade para o seu filho, para que você possa, enfim, transformar esse seu sistema familiar e entender que devido às novas configurações familiares, fazer com que ele entenda isso, que isso é importante, que apesar dessas novas construções familiares que você e a mãe dele estão fazendo, ele não está excluído, que ele ainda pertence a essa família e que ao invés da família ter se dividido, a família aumentou. O problema que acontece é que as pessoas dividem ao invés de ampliar. Não é fácil? Não é, mas acredito que possam ter meios para isso, dessa boa convivência. Bom, então é isso, sem me prolongar um pouco mais, eu acho que ficou bem claro como que sim pode fazer a transformação desse adolescente rebelde, mas que precisa de uma dedicação, um trabalho árduo e analisar todos os pontos. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família, do nosso método Family, que aqui o conteúdo não é só para os filhos, e sim para todos os membros desse contexto familiar, chamado família, family. Então vamos juntos construir famílias de valores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!